Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje tem assunto, hein? Porque além de ter super quarta, hoje é a famosa super quarta, vamos ter decisão de juros aqui e nos Estados Unidos. Teve também IPCA, e o IPCA parece que está bem mais comportadinho, inclusive já veio para baixo do teto da meta nos últimos 12 meses, no acumulado em 12 meses. Então, tudo caminha para reforçar a queda dos juros aqui no Brasil. Será que Galípolo, depois da reunião do Copom hoje, vai continuar insistindo no posicionamento mais firme do Banco Central? Vai continuar falando em Selic em 15% e até com possibilidade de alta, se precisar? Vamos descobrir hoje no final da tarde, porque por enquanto a gente só tem expectativa para Copom. E a gente vai contar para vocês quais são, além de passar pela inflação e por todo o caos que foi ontem na Bolsa. Porque depois que Flávio Bolsonaro falou às 10 horas da manhã, a Bolsa caiu. Depois ela respira com uma expectativa. E eu vou contar para vocês qual foi essa expectativa e o que jogou areia nessa história toda para o mercado financeiro ou para a ótica do mercado financeiro. Então hoje tem assunto pra caramba para a gente tratar aqui com vocês. Vamos começar já pela agenda para não perder tempo e a gente já passa por todos os aspectos do dia. Então vamos começar já pela agenda, porque 7 horas da manhã no Reino Unido, a Rachel Reeves já participou de um encontro, de uma reunião no Comitê do Tesouro Britânico. Além disso, a Christine Lagarde falou hoje, participou de uma conversa sobre o euro no Reino Unido também, às 7h55, um pouquinho mais tarde. 9 horas da manhã, aqui no Brasilzão, o IPCA de novembro já foi divulgado e esse a gente vai trazer com maiores detalhes para vocês durante o programa. Além disso, a dirigente do Banco Central Europeu, Sharon Donnery, participou de um painel de uma conferência institucional sobre a pesquisa de supervisão bancária aqui na Alemanha, 9h30. Então, aqui mais uma busca na fala da Sharon Donnery por qualquer sinalização em relação à política monetária lá no Banco Central Europeu, lá na zona do euro. Às 10h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, saíram os dados de índice de custo de emprego no terceiro trimestre, mas não para por aí. A gente tem mais um pouquinho de agenda, um pouquinho mais de indicadores, porque hoje, como falei, é super quarta, então vai ter decisão de política monetária lá nos Estados Unidos durante a tarde. A decisão acontece às 4 horas, mas o que está todo mundo de olho, o que deve ficar todo mundo ligado, é justamente às 4h30, quando fala Jerome Powell, porque ele sempre traz uma coletiva de imprensa, uma participação ali, para comentar o que foi falado durante a decisão. Então traz alguns indícios, inclusive sinalizações do que deve rolar para frente. No Canadá hoje também tem decisão de política monetária de juros, e além disso, daqui a pouquinho, depois do almoço, saem estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias nos Estados Unidos. E aqui no Brasilzão, 6h30, decisão do Copom, que já praticamente está dada, afinal, não faltaram sinalizações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em relação à direção da condução de política monetária para essa reunião de dezembro. O que agora todo mundo quer saber é se vai mudar a sinalização para depois, para janeiro ou para o primeiro trimestre de 2026, já que o mercado vem colocando que isso pode acontecer, que a gente pode começar a ter corte, então pode acontecer essa mudança de sinalização. Mas por enquanto, e as falas mais recentes de Galípolo também confirmam isso, a gente não tem mudança na direção da política monetária. Os juros devem continuar altos por um período bastante prolongado, aqui parafraseando Gabriel Galípolo. Vamos passar pelo fechamento, porque ontem a Bolsa teve uma movimentação bastante curiosa e eu quero trazer alguns aspectos para comentar com vocês, porque a movimentação ela foi dada
muito no cenário político e muito embasada pelo cenário político. Era um dia de uma agenda um pouco mais esvaziada, a gente até chegou a comentar isso nesse começo de semana, a agenda não estava tão recheada de indicadores e isso acaba abrindo algumas brechas para que a gente tenha uma predominância de outros aspectos que vão conduzir não só a Bolsa, mas os mercados de forma geral, câmbio, juros e também renda variável. Quando faltam esses indicadores, outros aspectos tomam o protagonismo e normalmente o cenário político acaba ganhando um pouco mais de peso, um pouco mais de relevância. E foi isso que aconteceu ontem. Então já tinha trazido alguns spoilers do comecinho da manhã para vocês, mas a movimentação mudou muito durante o dia. E é justamente isso que eu vou explicar, porque essas declarações políticas fizeram com que a Bolsa caísse, mas não tanto quanto de manhã, e para pasmem vocês, a gente teve, inclusive, um suspiro de alta durante o dia. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira para falar desse assunto, porque senão todo mundo vai cair da cadeira. Vamos passar aqui, então, o fechamento para vocês. A Bolsa caiu 0,13%, não foi uma queda tão acentuada como se esperava pela manhã. O dólar subiu para 5,43, então voltou para o patamar de sexta-feira. Tudo que ele tinha respirado no comecinho da semana já perdeu, né? Na segunda-feira ele tinha tido ali uma recuperação, caiu um pouquinho o dólar e agora ele volta para o patamar de sexta em 5,43. Lá nos Estados Unidos, sem direção única. As bolsas foram mistas, S&P 500 ficou perto da estabilidade, mas caiu. E a Nasdaq subiu 0,13 e eu já vou explicar todo esse cenário para vocês. Mas para isso eu vou ter que dar um passinho para trás para girar a catraca. Então vamos voltar um pouquinho para a sexta para entender o movimento de queda brusca que a gente teve na Bolsa e alta do dólar na sexta-feira, impulsionados os dois aí movimentos pelo efeito Flávio 2026. Eu tenho falado bastante sobre isso. O posicionamento enquanto candidato à presidência em 2026 tem gerado bastante furor no mercado, tem trazido aí uns sentimentos ruins no mercado financeiro, justamente porque eles não querem que o Flávio Bolsonaro herde o espólio político de Jair Bolsonaro. Então esse espólio está em disputa na direita. E o nome preferido do mercado financeiro para essa herança era o Tarcísio de Freitas. Aparentemente, Tarcísio de Freitas vai concorrer à reeleição como governador aqui de São Paulo. Isso abriria até espaço para alguns outros nomes não tão queridinhos do mercado, mas que ainda assim poderiam ser ali uma direita um pouquinho mais, como o mercado fala, uma direita com um pouco mais de perfume, né? Uma coisa ali um pouco mais maquiada. Mas ainda assim uma direita e uma extrema-direita, que seriam ali as outras alternativas que tem dentro desse cenário, que vem estapeando para tentar pegar essa herança política deixada por Jair Bolsonaro. Então quem que vai aí herdar isso? Aparentemente será Flávio Bolsonaro mesmo. E aí ele fez esse anúncio na sexta-feira, a gente está fazendo aqui uma linha do tempo. Na sexta-feira ele faz esse anúncio. Durante o final de semana e até no comecinho da semana, na segunda-feira, ele fala que a sua candidatura tem um preço e o preço seria a anistia, e aqui ele está falando de anistia do papai, principalmente, não é qualquer anistia. Então seria a anistia de Jair Bolsonaro que faria ele desistir da candidatura. Então ele coloca um preço ali, né, uma etiqueta de preço na sua candidatura, já sinalizando que o faria desistir de concorrer à presidência em 2026, depois de toda a movimentação que aconteceu na sexta, mostrando insatisfação com o posicionamento dele. Na terça, conhecida como ontem de manhã, ele está saindo da Superintendência da Polícia Federal e ele fala sobre isso de novo. Ele volta naquele assunto de sangue Bolsonaro, que ele vai continuar o legado do pai na política, que inclusive, aqui como um recado, e eu falei isso ontem de manhã, ele continuaria com as políticas de Paulo Guedes. Ele não falou especificamente em chamar Paulo Guedes, mas disse que continuaria na política econômica
daria continuidade a essa política feita no governo de Jair Bolsonaro por Paulo Guedes. Aqui num grande aceno para o mercado financeiro. Também falou que quer sentar com o mercado para conversar e disse que sua candidatura é irreversível e que seria assim viável, mas o mercado não está vendo dessa forma. Inclusive, ele falou que seria viável e que ele poderia até ganhar. Não custa sonhar, Flávio Bolsonaro, mas o mercado reagiu muito mal a isso. Ele até falou, vamos sinalizar na Bolsa. Então, os primeiros sinais já começaram a acontecer logo cedinho, 10h17 da manhã, a Bolsa caía quase uns 70% com a fala de Flávio Bolsonaro. Isso mostra um desagrado do mercado com essa insistência na candidatura de Flávio Bolsonaro, justamente porque outros nomes seriam preferidos pelo mercado financeiro para dar continuidade a essa corrida eleitoral. Flávio Bolsonaro perde em muitos cenários e isso faz com que o mercado fique descontente, porque eles gostariam, e aí também não custa sonhar, né, mercado? Eles gostariam de alguém com um posicionamento privatista, um posicionamento que iria entregar as estatais na mão do mercado, até por algumas barganhas, e a gente sabe quem fez isso já. Tarcísio de Freitas, por exemplo, fez com a Sabesp. Outros nomes também, outros governadores fizeram algumas concessões e privatizações nos seus governos. Então, o mercado quer um governador privatista que vai entregar, e ainda melhor se for na visão do mercado, tá? Se for de forma precarizada, então você precariza uma estatal, você precariza aquela empresa para vender ela mais barato para o mercado, então ele ainda leva com barganha. O mercado quer um presidente que tenha austeridade fiscal, então que se for ajustar as contas, já que isso é uma questão para o mercado financeiro, ele é fiscalista, ele bota uma lupa nisso, se for ajustar as contas, que seja pelo tradicional corte de gastos, que seja rompendo a corda para o lado mais fraco, para quem não tem poder político econômico, cortando gasto na saúde, na educação, cortando benefícios sociais, não atualizando tabela de salário mínimo. Para quem lembra, não faz muito tempo que Armínio Fraga falou que deveria congelar o salário mínimo e desindexar. Enquanto o mercado não conseguir a desindexação da Previdência e de outros benefícios do salário mínimo e do aumento do salário mínimo, eles não vão sossegar. Então a gente sabe que o mercado tem a sua agenda. E o que eles querem é um presidente que continue essa agenda do mercado, que priorize essa agenda do mercado não só em números, que entregue os números que eles querem, mas que entregue os números na forma que eles querem. E por isso eles já têm o seu preferido, que é o Tarcísio de Freitas. Flávio Bolsonaro fica pouco competitivo no segundo turno. Eu acho que ele nem chega ao segundo turno, então ele fica pouco competitivo em vários cenários. E isso traz uma questão ali de que vamos ter uma possível reeleição em 2026, coisa que o mercado também não gostaria, porque eles estão muito preocupados com o fiscal. Mas calma, gente, porque o mercado é apolítico, eles mesmos falaram, eles se colocaram como apolíticos, mas a gente sabe que mercado é tudo menos apolítico, porque a economia nunca é apolítica. A economia é política sim. E eu acho que aqui, até já fazendo um pitaco, dando um pitaco que ninguém pediu, a grande preocupação que a gente precisa ter a partir de agora é para 2030. Porque 2026, eu acho que a gente ainda tem um cenário um pouco mais controlado, a gente tem um cenário um pouco mais favorável. Tarcísio não deve ser candidato em 2026, vai ficar farmando capital político para concorrer em 2030, vai tentar a reeleição pelo estado de São Paulo, outros governadores também devem tentar cavar um pouco mais desse capital político para concorrer em 2030, que a gente não vai contar com a participação do atual presidente Lula na corrida presidencial. Então, acho que a grande preocupação que a gente tem que ter é para 2030. Mas o mercado, que a gente sabe que é curto-prazista ali, que gosta de olhar no curto prazo, está pensando agora, já em 2026, que eles gostariam que todas essas mudanças acontecessem ou voltassem a acontecer já em 2026, principalmente em relação a fiscal, corte de gastos e também
privatizações, já que isso é uma coisa que favorece muito o próprio mercado financeiro. E o que eles querem é ganhar dinheiro. Não importa muito ali quem que tá, quem não tá. Se vai favorecer o mercado e eles vão ganhar dinheiro, eles vão ficar muito contentes e muito felizes, obrigado. Então a gente tem esse cenário acontecendo. E por que eu estou desenhando todo esse cenário político para vocês para falar da queda da Bolsa de ontem? Porque o cenário político ditou muito o ritmo da Bolsa. Então a Bolsa começa o dia caindo 1,70%. Volta à normalidade, fica ali perto do 0 a 0 boa parte do dia. E quando começa a votação da dosimetria, que nada mais é um nome bonitinho ali, um eufemismo, um novo nome dado para a anistia, quando a gente entra, né, o mercado inclusive está lendo dessa forma, não sou nem eu que estou falando, tá? O mercado leu essa votação da dosimetria como uma forma de maquiagem ali, como uma forma de mudança em relação à anistia. E por que a Bolsa saiu do 0 a 0 depois de cair, foi para o 0 a 0 e adentrou o terreno positivo justamente na hora dessa votação? Porque o mercado financeiro entendeu, os investidores e operadores de mercado financeiro e o mercado como todo entenderam que isso seria um sinal de desistência para Flávio Bolsonaro. Então, se você tem essa dosimetria sendo votada, será que isso seria suficiente para ele desistir da candidatura? Será que é isso que está em jogo? Será que ele vai desistir se isso passar? E o mercado ficou o quê com isso? Contente, pasmem vocês ou não. Por isso que eu falei, vamos arrumar aqui para não cair da cadeira, porque o mercado reagiu bem à dosimetria, à votação da dosimetria, porque entendeu que talvez fortaleça outro candidato para 2026 e tire Flávio Bolsonaro da cena. Entendeu que isso poderia trazer, também, pasmem vocês ou não, na cabeça do mercado, mais estabilidade política para o país. Sendo que a gente está falando de mudança na pena e na dosimetria de pessoas que cometeram ato golpista. Se tem uma coisa que traz mais instabilidade do que ato golpista num país, eu não sei, instabilidade política. Mas para o mercado financeiro, no seu mundo com tigres e arco-íris e lago ali, lá folhetos religiosos que a gente recebe, para eles, você votar uma dosimetria e diminuir a punição por atos golpistas traria estabilidade para o país e melhores condições para a corrida presidencial em 2026, inclusive ali falando de não só dessa corrida, mas das consequências que eles já estão pensando lá no futuro, que quem vai ganhar, quem não vai, quem poderia ter mais chance ali de concorrer com um pouco mais de equidade, ali, um pouco mais de competitividade, e aí sim levar um cenário fiscal, aí sim entregar as privatizações. Então, para vocês verem que a projeção vai longe, mas o que motivou a alta, embora que ela tenha sido breve, foi justamente essa votação. E eu fiquei indignada quando eu li isso. Claro que tem todo o efeito também das expectativas por queda de juros nos Estados Unidos, isso aumenta o apetite pelo risco, mas muito disso já estava precificado antes. Então, gera-se indignação. Aí acontece o que veio depois, né, que a interrupção e o adiamento ali da votação, até porque o mercado ainda estava aberto, e depois que a gente tem o desfecho, o mercado já não estava mais, essa interrupção e esse adiamento da votação com a questão da ocupação da Câmara. E aí a Bolsa volta para o negativo, porque aí vai adiar a votação que interessava para o mercado, que eles estavam de olho, que eles queriam que acontecesse, por mais que não fosse trazer nada de bom para o nosso país e para o nosso processo democrático. Então você vê o descolamento que se tem entre o comportamento do mercado e o que é bom para o país. Eu sempre falo isso, as coisas não têm afinidade. O que o mercado está olhando como positivo pode ser péssimo para a gente, mas ainda assim motiva movimentações da Bolsa. E isso aconteceu ontem. E esse adiamento, toda essa ocupação e a forma que ela foi conduzida, inclusive quando cai a TV Câmara, o mercado reage a isso como uma questão, não porque caiu a TV Câmara e isso seria ruim para a democracia, seria ruim para o país, toda essa
forma de conduzir do Hugo Mota não seria apropriada. Não é isso que está em discussão. É porque ia adiar e ia atrasar a votação que eles queriam que acontecesse. Inclusive, eles falaram que estava acontecendo com celeridade e que isso era bom para a Bolsa. Olha a que ponto chegamos. E aí, quando cai a TV Câmara, quando a confusão começa a acontecer, confusão essa que foi ali lidada com muita truculência, a gente até separou um VTzinho para vocês, a gente já vai mostrar daqui a pouco. Tudo isso levou o mercado a achar ruim, não porque caiu a TV Câmara ou porque o Hugo Mota conduziu como não deveria, mas porque ia atrasar o que eles queriam que votasse. Eu ia falar uma coisa, mas nem vou falar. É de ficar de boca aberta. Então a gente separou esse VT, eu vou aproveitar esse momento para beber água e a gente volta na sequência para fechar essa história. Presidente, deixa eu falar uma coisa com muita sinceridade. Vossa Excelência está perdendo as condições de continuar na presidência dessa casa. O que aconteceu no dia de hoje é muito grave. Apelo a Vossa Excelência que se manifeste e que permita o encerramento dessa sessão para que nós não possamos aumentar ainda mais o desgaste, porque a população brasileira não compreende como que se discute, como que se vota num dia tão trágico para a Câmara como o dia de hoje. Vossa Excelência acabou de dizer que ia apurar a interrupção do sinal. Não sei como a TV Câmara suspende um sinal de transmissão. A imprensa foi violentamente retirada de dentro do plenário, com jornalistas agredidos, e eu pergunto por quê? Vossa Excelência fez, além de tudo, um ato de profunda covardia ao fazer às escuras para que ninguém assistisse à violência contra parlamentares que estão sendo atendidos. Agredir mulheres, deputada Célia não consegue colocar o pé no chão, deputado Glauber está no IML, deputada Selma está machucada. O senhor tirou a imprensa deste plenário. O senhor fez algo que não é feito desde a redemocratização, que foi desligar a TV Câmara. Me lembro muito bem, quando ocuparam a tribuna, quando ocuparam a mesa diretora, o senhor nos chamou para ir à sua sala, para ajudar o senhor a vir aqui. Pois bem, lá nós fomos, mas o senhor nos deixou de molho 2 horas, porque o senhor negociou com todos os deputados da direita e da extrema direita. Estavam eles lá, um após o outro, entrando na sua sala e nós de molho, esperando para dar guarida ao senhor. E eu já aviso, nós 6 que fomos agredidos, nós vamos entrar com a queixa-crime contra quem deu essa ordem. Porque eu não fui eleito para apanhar aqui de polícia legislativa, não. Eu vim eleito para defender o nosso povo. E o faço com muita dignidade. Eu não admito, portanto, que alguém dê ordem de espancar deputado. Isso não é a sua função, presidente. Eu separei para vocês verem que eu não estou tirando as coisas, né, de nenhum lugar, de nenhum orifício aqui. Eu separei para vocês uma fala de um analista de mercado, porque tem várias aqui, eu poderia separar várias, mas eu separei uma aqui, abre aspas. Nervosismo e volatilidade têm prevalecido no mercado desde sexta-feira com o anúncio de Flávio Bolsonaro. Na medida que o mercado estava comprado com um único nome, Tarcísio de Freitas, fecha aspas. Resume o analista aqui de mercado, head de renda variável de uma casa de investimentos. Abre aspas de novo. Com dosimetria, caso venha a ser aprovada no Congresso, quem sabe Flávio não desiste de ser candidato indicado pelo pai. Então, a gente pode pegar vários exemplos. E aqui a gente vê de que lado que está o mercado e por que é que ele reagiu bem ali até o momento em que a confusão começa a acontecer e adia isso. E aí a gente começa a traçar realmente esse perfil do mercado que é apolítico, gente, não se preocupem. Eu ia falar de inflação hoje, mas vamos deixar esse assunto para amanhã, porque hoje já estou indignada suficiente aqui. A gente volta a falar de inflação amanhã, a gente traz as perspectivas e o que realmente aconteceu, mas já até trazendo uma outra perspectiva, que não é só das projeções do Copom, mas a gente já linka isso com o que vai vir no comunicado que sai depois. Porque eu posso, não vou apostar porque a gente não aposta aqui, mas eu posso afirmar para vocês que vai vir um parágrafo sobre inflação ou possivelmente inflação desancorada, mesmo que a inflação tenha vindo
exatamente como o mercado previa e já veio abaixo do teto da meta. Vamos ver se isso teve um efeito ou não no novo comunicado ou se ele vai ser só um copia e cola do mês passado, como sempre é. Vamos já trazer a inflação então amanhã, puxando esse gancho. Amanhã não, sexta-feira, porque amanhã a gente tem uma entrevista muito especial, não vamos falar de inflação. Então na sexta-feira eu trago a inflação já com a leitura da reunião do Copom, porque eu acho que vai até fazer uma amálgama melhor aqui pra gente. Vou convidar vocês para participar aí da nossa aula inaugural da segunda turma da pós-graduação do ICL, que vem com novidades, vem com novos professores misteriosos que a gente não sabe quem são ainda. Convido vocês a deixar no chat quem vocês acham que são esses professores, a Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Para se inscrever, iclmercado.com.br ou clicar no QR Code que está no cantinho da tela e a gente tem um recadinho para vocês, de um aluno, eu acredito, recadinho sobre a pós-graduação. Não temos, bom, tinham falado para mim que tinha, mas então não temos vídeo nenhum, vocês vão ter que acreditar em mim ou assistir nos outros programas, porque tem aí um depoimento, coisas da pós, para vocês ficarem mais ansiosos ainda para o dia 14. Não só pelas novas revelações, mas também depoimentos aí de quem agora temos. Então, tá vendo? Foi rapidinho. Agora vamos passar aqui o VT e eu já me despeço em seguida. É como se a pós-graduação estivesse realizando uma utopia que eu tinha dentro de mim. Eu até emociono. Eu me chamo Daniela Conceição Pinheiro, tenho 49 anos e eu trabalho com a psicanálise francesa. Tudo que me sobra, eu tô indo pro pós, que para mim foi a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ler os livros do Gessé Souza é como se ele tivesse me dito assim, valeu a pena vir a esse mundo. Ninguém fala desse povo maravilhoso que existe até que eu descubro um Gessé Souza que responde todas as minhas angústias por 25 anos. E que eu parecia doida para todo mundo. Então, assim, por exemplo, eu acho que eu vou fazer para mim mesma uma monografia maravilhosa sobre essa pós-graduação. Eu diria para você que talvez tenha valido mais até do que meu início de mestrado e meu doutorado, que eu ainda não concluí. Assim, a bagagem da pós-graduação. Eu não só pretendo indicar, como eu pretendo presentear várias pessoas o ano que vem com essa pós-graduação. Essa é a minha meta o ano que vem, eu quero levar umas 5 pessoas. E se elas alegarem eu não tenho condições, eu vou ter para oferecer. Então é isso, né? Eu falei que vocês não estariam só ansiosos pelos anúncios, mas também ouvindo aí um depoimento de quem cursou a pós e trouxe, né, toda essa visão de como foi para ela e deve ser para quem também vai vir cursar com a gente nessa segunda turma. Agora sim, me despeço de vocês. Entrego para o Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblar. E vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora. Amanhã eu estou de volta com entrevista especial, mas eu não vou dar spoiler. E na sexta-feira a gente comenta o que mexe com... Aliás, o assunto que a gente vai comentar amanhã mexe muito com o bolso e com as nossas vidas. Mas na sexta a gente volta para trazer aspectos que também mexam com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Imagina a gente juntar numa mesma pós-graduação o ex-ministro Renato Giannini, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Lindener Pareto, enfim, os maiores intelectuais do Brasil. Ah, Eduardo, você está falando da pós-Repensando o Brasil, né? É isso mesmo. Eu estou falando da pós-Repensando o Brasil, que foi o maior sucesso esse ano, com uma turma de mais de 5.000 alunos e alunas que estão encantados com o curso. Só que para o ano que vem, a gente tem ainda mais novidade. Imagina a gente colocar nesse grupo o João César Castro Rocha. Imagina a gente colocar ainda várias outras novidades que vão fazer a pós de maior sucesso do Brasil ficar ainda melhor. Tudo isso vai ser anunciado no dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite. Posso te dar um spoiler? Você vai querer participar. Um abraço e até lá! O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.